Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 429. Espere após um breve momento. A intenção da espada da evolução celestial mais uma vez retornou ao corpo de Fan Xingjian com um sentimento de satisfação. Parecia que não havia sofrido nenhuma mudança de antes, mas algo parecia diferente de antes. Fan Xingjian sentiu a intenção da espada da vontade celestial no centro de sua consciência e pensou: pensar que a intenção da espada da evolução celestial tem um efeito tão incrível sobre esse tipo de aura. O que diabos é aquele monstro? Como a intenção da espada da evolução celestial está relacionada a isso? Preocupado com muitas perguntas, Fan Xingjian soltou um suspiro. No entanto, ele ainda se acalmou e olhou para sua janela de estatísticas. A intenção da espada da vontade celestial emergiu por um total de 2 segundos, esgotando 200 mil de seus pontos potenciais. Ele ainda ficou com 1,8 milhão de pontos em potencial. Fan Xingjian virou-se para o osso espinhal de nível divino diante dele e agarrou-o suavemente com a mão. Sua mão entrou em contato com uma sensação de frio, mas não era um frio penetrante. Em vez disso, tinha um calor único. Quanto poder um especialista em nível divino tinha? Quão aterrorizantes eram suas habilidades? Fan Xingjian ainda não entendia como definir poder e fraqueza. Isso porque não havia especialistas de nível divino ao seu redor. Além disso, era impossível para os especialistas de nível divino deste mundo divulgar suas informações ao público, permitindo que aqueles que eram inferiores encontrassem maneiras de lidar com eles. No entanto, ele ainda podia sentir o quão resistente era o osso espinhal de nível divino em sua mão. Ultrapassou em muito o nível 29 da arma divina, e o osso ainda continha um forte poder. Os lábios de Fan Xingjian se curvaram quando ele abriu um sorriso satisfeito. Não há mais problemas com o osso espinhal de nível divino. Em seguida, precisarei encontrar alguém para me ajudar a forjar um equipamento de restos divinos. Eu preciso encontrar um mestre para vir e me ajudar a forjar uma espada longa que é uma arma divina. Um dia depois, Zhou Xingwen chegou à terra sagrada onde Fan Xingjian estava localizado. Ele disse: Senhor, Hildebrand desapareceu. Enquanto estava sentado de pernas cruzadas no ar, Fan Xingjian, que estava condensando suas sementes especiais, abriu os olhos lentamente. A luz da espada parecia estar piscando em seus olhos. Ausência de? Sim. Ele já havia deixado a cidade um dia antes de você nos instruir a procurá-lo. Nós perguntamos sobre isso, mas nenhum de seus servos sabe para onde ele foi. Fan Xingjian zombou interiormente. Ele com certeza foi rápido em sua fuga. Tirante, na forma de uma pulseira, sorriu maliciosamente e disse através de correntes de informação: aquele cara escapou. O que você vai fazer? Você vai persegui-lo. O que há para perseguir? Meu tempo é precioso. O tempo usado para persegui-lo é suficiente para aumentar a distância entre nossas habilidades. No futuro, terei apenas que lançar casualmente um ataque de espada em sua direção. No entanto, não posso simplesmente deixar como está. Pensando nisso, Fan Xingjian olhou para Zhou Xingwen e disse: envie pessoas para procurá-lo. Quando ele for encontrado, não os alerte. Eu irei pessoalmente conversar com ele. Alguma notícia dos mestres ferreiros? Zhou Xingwen disse, com base nas recomendações do governador. O grande clã de ferreiros da região da Areia Oriental, Wang Clan, é o melhor clã de ferreiros do mundo. A região da Areia Oriental. Consiga-me as informações deles, então envie alguém. Traga toda a sua equipe de ferreiros. Diga a eles que eu vou concordar com quaisquer condições que eles tenham. Fan Xingjian tinha uma quantia enorme de dinheiro e, portanto, podia se dar ao luxo de dizer algo assim. Além disso, considerando que ele os faria forjar um osso espinhal de nível divino em um equipamento de restos divinos, ele naturalmente tinha que vigiá-los sozinho. Ao contrário de outras armas comuns, era difícil dizer se alguém seria ousado o suficiente para querer roubar o osso espinhal de nível divino. Portanto, Fan Xingjian continuou a cultivar em sua terra sagrada, esperando a chegada da equipe de ferreiros enquanto esperava notícias de Hildebrand. Ao mesmo tempo, ele também esperava por Robert,
que o ajudava a reunir os materiais para 3 níveis das impressões místicas. No entanto, havia muitos materiais necessários para os níveis 8, 9 e 10 das impressões místicas, e eles eram muito raros. Até a data, Robert ainda não conseguiu reunir todos eles. Portanto, durante esse tempo, Fan Xingjian decidiu apenas seguir em frente e aplicar o segundo nível das impressões místicas em Lilia. Então ele aplicou o primeiro nível das impressões místicas em Ferdinand Zhou Xingwen. Com isso, seus subordinados ficariam mais fortes e seria mais conveniente para seus assuntos serem tratados. Portanto, o tempo passou em meio à sua espera e cultivo. 5 dias depois, em meados de janeiro, Lily usava mangas curtas e calças, revelando seus braços mácios e coxas. Ela era leve em seus pés enquanto caminhava no terreno da escola. Lily, o jovem, Kitty, aproximou-se dela. Ele disse ansiosamente: Lily, por que você saiu assim? E você também não tem vindo para a aula? Você está matando a aula há tanto tempo. Você sabia que o professor Ford está extremamente zangado? Eles querem para expulsá-lo. Há muito tempo que te cortejava a Lilia e, embora ela não aceitasse, ele sempre se considerou o namorado de Lilia. Dessa vez, com Lilia faltando tanto tempo sem motivo, ele ficou ainda mais preocupado. Certo, Lilia respondeu com indiferença, parecendo que não se importava enquanto se dirigia para o escritório da academia. Vendo como ela parecia indiferente, Kitty ficou ainda mais ansioso agora. Faltam apenas mais 5 meses para a seleção da prefeitura. Depois de expulso, você não poderá participar da seleção da prefeitura. Você não poderá se tornar um cavaleiro. Você entendeu? Não pretendo mais participar da seleção da prefeitura. O que? Kitty parou diante dela e disse: Você está louca. Depois de trabalhar duro por tanto tempo. Depois de cultivar por tanto tempo. Você não está mais planejando se tornar um cavaleiro? Eu tenho meus próprios planos. A razão pela qual estou aqui hoje é para apresentar meu pedido de desistência. Você não precisa se preocupar com as outras coisas. Com um flash, Lilia contornou Kitty em um piscar de olhos e continuou a se dirigir para o escritório. Embora Kitty estivesse um pouco surpreso com a velocidade de Lilia, sua mente estava cheia de pensamentos de como Lilia estava desistindo. Ele foi atrás dela e continuou a persuadi-la. Lily, o que diabos aconteceu? Onde você esteve nos últimos dias? Por que você está dizendo que vai desistir no momento em que voltar? Pense bem. No momento, você é apenas um aprendiz de cavaleiro. Uma vez que você abandona a academia, não há outra saída para você. Porém, durante todo o trajeto até lá, Lilia não se importou com Kitty. Ela apenas foi direto para o escritório da academia e direto para seu professor, o professor Ford. Ford era um homem bronzeado. Quando ele levantou a cabeça e olhou para Lilia, seu rosto estava cheio de fúria. Seus olhos se enrugaram e ele falou com muita pressão: Lilia, onde diabos você esteve nos últimos dias? Por que você não avisou a escola? Você sabe que será expulso por faltar às aulas sem motivo? Lilia fez uma reverência séria e disse se desculpando: Sinto muito, professora. Eu tinha algumas coisas para fazer e tive que sair. A razão pela qual estou aqui hoje é para me candidatar a abandonar a academia. O quê? Desistir? Ford levantou-se abruptamente. Você sabe o que está dizendo? Você sabe quantos problemas seu pai passou para colocá-lo? Você quer desistir? O que diabos aconteceu? Você deve me dar uma razão clara. Lilia disse seriamente: Estes são os arranjos do meu mestre. Eu seguirei e continuarei meu cultivo depois que desistir. Que mestre? Do que você está falando? Você vai desistir de se tornar o cavaleiro do império e cultivar enquanto segue seu mestre. Você foi enfeitiçado por algum cavaleiro selvagem de alguma outra facção? Quem é ele? De qual facção ele é de? Vou ter uma conversa com ele. Não se junte a outras facções. Não há como eles se compararem com o tratamento que os cavaleiros do Império recebem. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 430. Segredos sombrios nos bastidores. Desculpe, não posso lhe contar os detalhes.
No entanto, devo abandonar a academia. Lily olhou para Ford seriamente e disse, meu pai também concordou com isso. Já que Fan Xingjian iria nutrir Lilia, haveria muitos segredos envolvidos. Também era por isso que ele não queria que os outros soubessem. Até seu pai concordou. Afinal, Ford não era tolo. Vendo quão séria Lilia parecia, e depois de saber que até mesmo o Lorde da cidade de Kist havia concordado com esse acordo, ele sabia que era incapaz de detê-la. Ele deu um tapinha no ombro de Lily e disse, ainda acho que nada é tão importante quanto se tornar um cavaleiro. No entanto, já que vocês estão decididos, também não vou impedi-los. Ford balançou a cabeça e soltou um suspiro. Então disse, você pode ir embora. Lily assentiu e saiu. Nesse momento, Kitty, que esperava que Ford conseguisse convencer Lilia, agarrou Lilia pelo ombro e disse, espera, Lilia. Você não pode ir embora assim. No entanto, ele havia acabado de completar esta ação quando um brilho de luz fria brilhou nos olhos de Lilia. Papá. Dois sons soaram, e Kitty só podia ver sombras negras correndo diante de seus olhos quando ele voou e pousou de cara no chão. No momento seguinte, ele sentiu uma dor tremenda no estômago e no peito. Ele levantou a cabeça e olhou para Lily enquanto dizia, Lily, você completou sua transição de trabalho? Para Lily ter diminuído a distância entre os dois em apenas um curto período de tempo. Kitty não conseguia pensar em outra possibilidade, exceto que Lily já havia completado sua transição de trabalho. Eu não completei minha transição de trabalho. Eu só fiquei um pouco mais forte. Kitty, é impossível entre nós. Então, não me incomode mais. Adeus. Olhando para as costas de Lilia partindo, Kitty lutou para se levantar. No entanto, a dor no peito e no estômago era tão forte que ele não conseguia se levantar mesmo depois de muito tempo. Kitty berrou interiormente, isso não vai funcionar. Não posso deixar Lilia partir assim. Para ela desistir de um futuro de se tornar o cavaleiro do Império e se juntar a alguma outra facção. Que tipo de piada é essa? Enquanto o professor Ford observava Kitty sair lentamente com um andar trêmulo, ele balançou a cabeça. Lilia já se decidiu. Você deve conhecer seu temperamento e saber que ela não mudará de ideia facilmente. No entanto, Kitty cerrou o punho e foi saindo, aos poucos. Ele havia decidido que iria trazer Lilia de volta. Ford balançou a cabeça novamente e sentou-se, sentindo-se cada vez mais curioso sobre qual facção poderia ser tão incrível que tanto Lilia quanto seu pai, Kist City Lord, concordaram que ela desistisse da academia. Mas que tipo de facção poderia ser comparada a ser um cavaleiro do Império? O talento de Lilia não é ruim, e ela não teria problemas com a seleção da prefeitura este ano. É realmente uma pena que ela desista assim. Meia hora depois, um grupo de homens vestidos de preto entrou no escritório de Ford. Ford levantou-se e disse, quem são vocês? Quem lhes deu permissão para entrar? No entanto, assim que Ford terminou de falar, as várias figuras vestidas de preto apareceram consecutivamente e agarraram seus membros, pressionando-o contra a mesa. Sendo suprimido por esse poder absoluto, Ford não teve como resistir. Esses poucos caras são todos cavaleiros. E cada uma de suas forças não é de forma alguma mais fraca que a minha. Ford imediatamente percebeu. O líder dos homens vestidos de preto disse calmamente, a dona Lilia é mais educada. Somos diferentes. Só vou perguntar uma vez. Onde estão os registros dela? Em apenas 10 minutos, todas as informações que Lilia havia deixado para trás nesta academia foram apagadas. Além dos alunos que realmente a conheceram, não havia nenhuma outra informação na academia relacionada a ela. Ford lembrou a intenção de matar aqueles cavaleiros, bem como a maneira como eles trabalharam juntos com um grande trabalho em equipe para suprimi-lo. Ele pensou consigo mesmo, isso é definitivamente algo que apenas soldados experientes podem fazer. E pensar que você é capaz de mobilizar essas pessoas que estão no auge entre os cavaleiros. Lilia, a que facção você se juntou? Pensando nisso, Ford levantou-se e dirigiu-se para a localização do diretor. Não podemos deixar isso de lado.
A organização a qual Lilia se juntou é muito perigosa. Depois que eles deixaram a academia, um dos homens vestidos de preto removeu o véu preto de seu rosto, revelando uma aparência de cabelos e olhos pretos. Ele disse: apenas isso serve. O que mais há? Um dos membros do conselho nesta academia é o jovem mestre Li. Vamos deixá-lo cuidar do resto. Quanto aos outros assuntos, a Zhou Xingwen que estará no comando. O professor Ford entrou na sala do diretor. Sem se preocupar com as formalidades, ele disse ansiosamente: diretor, algumas pessoas invadiram meu escritório mais cedo. Eu as trouxe para o arquivo de Lilia, e elas levaram embora. Ah, Ford, desde quando você começou a gostar de brincar? O diretor era um homem de meia idade de aparência amável. Ele olhou para o professor Ford e disse com um sorriso: nenhum alarme de segurança foi disparado, e os guardas também não fizeram nenhuma descoberta. Ninguém invadiu a escola. Ford ficou surpreso e disse: é porque essas pessoas são todas especialistas, cada uma delas sendo um cavaleiro de ponta que não é mais fraco do que eu. Todas são experientes em batalha e, portanto, conseguiram passar pelo sistema de segurança da academia. Diretor, se você não acredita, pode ir até o arquivo. A pessoa responsável foi nocauteada e os registros de Lilia não estão mais lá. Lilia? O diretor sorriu e disse com uma expressão suave: não me lembro de ter um aluno com esse nome em nossa academia. É Lilia, aquela que eu estava instruindo. Enquanto Ford falava, ele gradualmente parou e olhou para o diretor sorridente, dizendo: diretor, você não se lembra mais de Lilia? Eu me lembro de cada aprendiz de cavaleiro em nossa academia de cavaleiros, mas Lilia? Não temos tal aluno, certo? Os olhos do diretor estavam fixos em Ford quando ele perguntou: certo? Uma poderosa pressão jorrou, e o olhar de advertência nos olhos do diretor pareceu se transformar em algo substancial. Por trás daquele sorriso caloroso e gentil havia uma frieza flagrante. Uma pitada de compreensão imediatamente brilhou nos olhos de Ford quando ele sorriu amargamente e disse: oh, olhe para mim. Eu me confundi. Isso mesmo, nossa academia não tem uma aluna chamada Lilia. Ninguém veio para me ameaçar mais cedo também. Sou apenas eu cochilando e cuspindo lixo. O diretor se levantou, deu um tapinha no ombro de Ford e disse: Ford, você está muito cansado. Volte e descanse bem. Vou aprovar sua licença remunerada de um mês. Meia hora depois, Ford saiu lentamente do escritório do diretor, e uma pitada de solenidade brilhou em seus olhos. Todo o incidente estava envolto em mistério, mas uma coisa era certa. Havia alguém com grande poder por trás disso, e sua influência estava muito além de sua imaginação. Só então, Kitty se aproximou ansiosamente. Mestre, você consegue entrar em contato com a família de Lilia? O que há de errado? Kitty disse: fomos à residência de Lilia mais cedo, mas já está sendo ocupada por outra pessoa. Até os móveis e a decoração de interiores foram todos alterados. O proprietário também não é mais a mesma pessoa de antes. Todos os vizinhos estão dizendo que eles não conhecem ninguém com o nome de Lilia. Ford franziu a testa. Kitty, Lilia provavelmente não desapareceu. É provável que o grande poder de seu mestre esteja além da sua imaginação. É melhor que todos vocês a esqueçam. Ser capaz de mobilizar um esforço tão grande, removendo quase completamente os vestígios que Lilia havia deixado para trás na grande cidade ocidental. Ford entendeu que isso significava que a influência do mestre de Lilia estava além de sua imaginação. Com isso, Ford se virou para ir embora, deixando para trás Kitty, que ainda estava atordoado e com os olhos cheios de obstinação. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 431, 5 níveis de perfeição. Alguns dias depois, na Terra Sagrada, Fan Xingjian abriu os olhos abruptamente. Brilhos infinitos de luz surgiram. O sétimo nível das impressões místicas, incontáveis tesouros celestiais e terrestres, acesso a 100 vezes a densidade do éter, bem como o melhor talento de artes de espada de Fan Xingjian no mundo.
Se qualquer um desses tesouros inestimáveis caísse nas mãos de uma pessoa comum, essa pessoa poderia se tornar o líder de uma região e até mesmo deixar uma marca na história. E todos esses fatores agora estavam reunidos apenas nas mãos de Fan Xingjian. Isso permitiu que ele criasse um milagre após o outro, enquanto suas habilidades disparavam aos trancos e barrancos. No momento, sua taxa de sincronização de éter finalmente foi aumentada para 100% e ele se tornou um cavaleiro conferido de nível 29. Inúmeros fluxos de informações jorraram loucamente em sua mente, fazendo-o sentir as mudanças do mundo inteiro. Ele podia sentir a agitação na atmosfera, a rotação da Terra sob seus pés, bem como as mudanças nas inúmeras partículas no espaço. Ao mesmo tempo, ele podia sentir o passado e o presente. Havia informação e energia ilimitadas nas partículas de éter. Havia informações do presente, bem como do passado. Foi assim que, na Terra Sagrada, Fan Xingjian pôde reunir as compreensões dos cultivadores do passado. No entanto, quando sua taxa de sincronização de éter atingiu 100%, a diferença foi ainda maior. Ele podia sentir os incontáveis resquícios de informação deixados para trás do passado. Era mais completo, mais vasto. Era como se ele tivesse visto o futuro, visto os desenvolvimentos e sentido as mudanças ao longo do tempo. Toda a sua consciência foi atingida por inúmeros fluxos de informação, como se fosse se perder para sempre no rio do tempo no próximo momento. Tempo. Excelente. No passado, Fan Xingjian experimentou algo semelhante com a intenção da espada da vontade celestial. No entanto, desta vez, o sentimento foi mais claro. Foi porque a informação que ele recebeu foi mais completa. Ele podia sentir clara e diretamente a passagem do tempo. Ele até teve uma vaga sensação de que era capaz de ver vagamente algumas mudanças no futuro. Ele parecia ser capaz de ver o que comeria amanhã, onde estaria cultivando e quem viria procurá-lo. Balançando a cabeça, Fan Xingjian sabia que isso era uma ilusão. Foi uma inferência feita depois que as informações ilimitadas se fundiram. Era apenas uma das infinitas possibilidades. Foi benéfico para seu pensamento, mas seu efeito não seria perceptível em termos de proeza de batalha. No nível 29, sua maior melhoria ainda era a quantidade de atributos em sua janela de estatísticas e seu potencial futuro. Finalmente alcancei o nível 29. Fan Xingjian abaixou a cabeça para dar uma olhada. Os atributos em sua janela de estatísticas se tornaram: traço nível 29 força, 293 mais 18 agilidade, 307 mais 18 reação, 209 resistência, 188 flexibilidade, 187 taxa de sincronização de éter, 100% traço no momento. Fan Xingjian ainda contava com as muitas habilidades que havia adquirido enquanto cultivava como um cavaleiro outorgado. Nesta fase, ele poderia finalmente treiná-los gradualmente até o auge. Nada mal. Na verdade, no seu nível atual, desde que você alcance um nível de perfeição, você terá a chance de atingir o nível divino. Só então, uma voz feminina soou da escuridão. Uma jovem vestindo roupas de empregada saiu lentamente. Ela olhou para Fan Xingjian e disse, sorrindo, parabéns, Xingjian. Existem menos de 5.000 cavaleiros confederados em todo o Império, e apenas 100 deles são capazes de atingir o nível 29. Agora, você finalmente alcançou este estágio também. Olhando para a empregada, Fan Xingjian ficou atordoado por um momento antes de falar com hesitação. Segundo príncipe, você estava mencionando a perfeição? Sou eu. A jovem empregada sorriu e disse. A maioria dos especialistas de nível divino se mantém em reclusão, longe do público. Pode-se dizer que o nível 29 é o pico entre os humanos. E se alguém que estivesse no nível 29 pudesse alcançar a perfeição por uma ou duas de suas habilidades, essa pessoa pode ser considerada no auge entre os que estão no auge. Na verdade, para um especialista de nível 29, a resistência do corpo é dividida em nível 20 a 29. O número de sementes especiais possuídas varia de 1 a 1440,
O número de partículas físicas chega a 1,08 bilhão e os órgãos etéreos também são diferenciados em diferentes tipos. Além disso, a regeneração do corpo de um especialista de nível 29 também é diferenciada por se o cérebro pode se regenerar. Portanto, as habilidades dos especialistas de nível 29 variam muito. Quando uma pessoa dá o primeiro passo para o nível 29, só pode ser dito que essas habilidades poderiam ser cultivadas até o pico. De todas essas, embora o cultivo da dureza do corpo tenha um nível de dificuldade extremamente alto, exigindo que se continue mexendo com os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, quando comparado com as outras áreas de cultivo, já é considerado mais fácil. Portanto, para os especialistas de primeira linha no auge do nível 29, a diferenciação em força é baseada em se eles atingiram ou não a perfeição em suas áreas de cultivo. Por exemplo, se a resistência do corpo de alguém está no nível de uma arma divina superior de nível 29, então é um tipo de perfeição. Se alguém atingiu 1440 sementes especiais, também é um tipo de perfeição. Ser capaz de liberar a proeza de 1,08 bilhão de partículas físicas também é um tipo de perfeição. Quando alguém consegue transformar todos os seus órgãos internos em órgãos etéricos, também é um tipo de perfeição. Se alguém pudesse regenerar o cérebro e realmente alcançar o estado de morte viva e indestrutibilidade, isso também seria um tipo de perfeição. O extremo dessas 5 habilidades de um cavaleiro outorgado, com uma área alcançada, seria um nível de perfeição. Com 2 alcançados, seriam 2 níveis de perfeição. Quando todos os 5 forem alcançados, seriam 5 níveis de perfeição. No entanto, entre o cultivo nessas 5 áreas, o cultivo dos trovões celestiais e das forças do magnetismo terrestre pode ser considerado o mais simples deles. Todos os outros são extremamente difíceis de cultivar. Faz muito tempo desde o aparecimento de um cavaleiro outorgado que poderia alcançar perfeitamente 5 níveis de perfeição neste mundo. Especialmente em relação aos 1,08 bilhão de partículas físicas. Nas últimas centenas de anos, ninguém foi capaz de alcançar isso. Portanto, já se passaram várias centenas de anos desde a última vez que houve um especialista que alcançou os 5 níveis de perfeição. E atingir 1440 sementes especiais também é extremamente difícil. A regeneração do cérebro é um teste de vida e morte, e formar órgãos etéricos é um processo que levaria um século inteiro. Portanto, ter uma pessoa no nível 29 alcançando 5 níveis de perfeição gradualmente se tornou uma lenda. Ao ouvir a explicação do segundo príncipe, Fan Xingjian assentiu. Com suas habilidades básicas atuais, ele poderia ter uma posição firme no primeiro nível entre aqueles de nível 29. Além disso, ele ainda tinha a armadura de aniquilação do abismo celestial e a intenção da espada avolitiva do céu. A armadura de aniquilação do abismo celestial detinha 50% dos poderes de Domirou e a intenção da espada da vontade celestial desencadeou proezas ainda maiores depois que ele atingiu o nível 29. Além disso, ele também tinha um cultivo surpreendente nas artes da espada. Contudo somado, mesmo que ele ainda não tivesse atingido nem mesmo um nível de perfeição, ele já estava no mesmo nível dos especialistas que tinham 2 ou até 3 níveis de perfeição. Então, primeiro vou me concentrar em treinar meus trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, e aumentar a resistência do meu corpo, que está no nível 28 para o nível 29, para completar o primeiro nível de perfeição do nível 29. No entanto, através da compreensão das dificuldades dos 5 níveis de perfeição, Fan Xingjian poderia dizer, desde que faz muito tempo desde o aparecimento de um cavaleiro outorgado que atingiu 5 níveis de perfeição, isso não significaria que alguém poderia ainda atingir o nível divino sem alcançar os 5 níveis de perfeição? O segundo príncipe assentiu, isso mesmo. Na verdade, os cavaleiros outorgados teriam a oportunidade de atingir o nível divino quando estivessem em um nível de perfeição. No passado, os especialistas nesta fase também eram conhecidos como semideuses.
poderia ser considerado a fase de preparação para se tornar um especialista em nível divino. Embora Fan Xingjian se sentisse estranho quando o segundo príncipe estava falando com ele através de uma empregada, o que o deixou ainda mais surpreso foi que este último poderia entrar e sair livremente da Terra Sagrada. Ele olhou para o segundo príncipe e perguntou: "Como você entrou?" "Ah, minha técnica Qiuling, Toutzakyusa Touzali, ainda é bastante conveniente." Fan Xingjian pensou consigo mesmo. Se o segundo príncipe era realmente o que ele pensava que fosse, então ele definitivamente não era um personagem simples. Isso também representava outro problema. O segundo príncipe provavelmente havia deixado para trás uma parte de sua consciência na academia regional, permitindo-lhe monitorar livremente a situação ali a qualquer momento. O segundo príncipe continuou: "Xingjian, faça bom uso do seu tempo para se tornar um semideus. Há uma tempestade iminente. Ainda tem o direito de escolher. Como diabos alguém atinge o nível divino?" Fan Xingjian aproveitou a oportunidade para perguntar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 432, nível divino e terremoto. Você não precisa considerar o nível divino. Só posso dizer que quanto mais habilidades alguém atinge a perfeição no nível 29, maior a possibilidade de atingir o nível divino e maior a proeza após atingir o nível divino com sucesso. O segundo príncipe falou enquanto se dirigia gradualmente para a escuridão. Irmão mais velho também se esforça para atingir o nível divino em 4 níveis de perfeição. Xingjian, se você deseja ir contra ele, você deve ter pelo menos 4 níveis de perfeição também. No momento seguinte, o segundo príncipe foi completamente engolfado pela escuridão. Com um flash, ele saiu da terra sagrada seguindo a escuridão. Ele estava prestes a sair quando percebeu que havia uma pressão em seu ombro. Ele se virou para olhar, apenas para descobrir que Fan Xingjian havia aparecido sem saber atrás dele, agarrando seu ombro. "Você?" O segundo príncipe olhou para Fan Xingjian atordoado, como se não esperasse que este fosse capaz de vir atrás dele com tanta velocidade, podendo até agarrá-lo. Fan Xingjian olhou para ele e disse: "Como diabos alguém atinge o nível divino?" O segundo príncipe pensou consigo mesmo, boquiaberto: "Esse cara não está crescendo rápido demais?" E pensar que meu duplo é incapaz de evitá-lo. Foi apenas na segunda vez que a pergunta foi feita que a empregada disse: "Não adianta nem que você me pergunte. Acho que não é bom para você saber como atingir o nível divino com antecedência. Portanto, eu não deixei a informação relevante sobre este duplo." Com isso, ela apontou para seu cérebro e disse: "Portanto, também não faço ideia. Xingjian, é melhor você se concentrar em cultivar em paz. É melhor se você conseguir cultivar até 4 níveis de perfeição. Isso ajudará a enfrentar o irmão mais velho no futuro." Como o duplo do segundo príncipe não sabia, Fan Xingjian só podia deixá-lo ir e voltar para a Terra Sagrada, começando a preparar o cultivo para a resistência de seu corpo e dos trovões celestiais e das forças do magnetismo terrestre. Alguns dias depois, no campo de treinamento, 2 silhuetas se chocaram repetidamente, espada longa contra espada longa. Houve sons estrondosos de confronto ocasionais, fazendo com que o espaço acima do campo de treinamento ressoasse como se houvesse trovões rolando. Anderson se transformou em uma série de pós-imagens negras e, como se fosse um raio negro, circulou em torno de Zhou Xingwen outra vez, atacando-o. No entanto, mesmo Zhou Xingwen, que estava um nível acima do nível 21 de Anderson, não era páreo para ele. Desta vez, embora a defesa de Zhou Xingwen estivesse confusa, ele conseguiu se defender dos ataques. Ocasionalmente, ele até fazia algumas jogadas incríveis, empurrando Anderson para trás na defesa. Os dois não haviam cultivado artes de espada no passado. No entanto, desde que a técnica da espada do renascimento de Fan Xingjian veio ao mundo, à medida que mais e mais pessoas viram os efeitos do cultivo da técnica da espada do renascimento, mais e mais cavaleiros mudaram para o cultivo das artes da espada. Muito tempo depois, os dois pararam. Anderson olhou para Zhou Xingwen surpreso e perguntou:
Como você pode melhorar tão rápido? O que você comeu? Porque tenho a sensação de que você se tornou mais inteligente. Ei, isso é um segredo. Fan Xingjian fez isso? Anderson franziu a testa e perguntou: o que diabos ele fez? Irmão Anderson, deixe-me dizer-lhe algumas palavras sinceras. Zhou Xingwen veio dar um tapinha no ombro de Anderson. No entanto, sua mão tinha acabado de se aproximar quando foi esbofeteada por Anderson. Se você quer falar, então fale. Não há necessidade de contato físico. Zhou Xingwen balançou a cabeça impotente e começou a falar mais uma vez. Anderson, você também deveria saber dos meios de Xingjian. No futuro, ele definitivamente se tornará uma existência de nível divino, um especialista que criará inúmeros milagres. Até meu desempenho hoje foi graças a ele aumentando minha aptidão. Aumentar sua aptidão? Como isso é possível? Anderson olhou para Zhou Xingwen sem acreditar. Zhou Xingwen sorriu e balançou a cabeça. No começo, eu também não acreditei, mas Xingjian conseguiu. Anderson, eu não entendo, por que você não está se juntando totalmente a nós? Realmente se tornar um de nós, com seu talento. Xingjian definitivamente não hesitaria em cuidar de você. Depois que Xingjian aumentar sua aptidão original, até onde você seria capaz de ir? Anderson entrou em estado de silêncio. No início, ele havia prometido apenas ajudar Fan Xingjian a fazer recados por meio ano. Agora, esse meio ano estava quase acabando. Psicologicamente, Anderson não era uma pessoa disposta a se rebaixar diante dos outros. Mesmo considerando o atual Fan Xingjian, Anderson não estava disposto a se tornar seu subordinado. No entanto, como Fan Xingjian havia feito somas tremendas várias vezes, e especialmente depois de ver o desempenho de Zhou Xingwen hoje, Anderson estava hesitante. Finalmente, ele não pôde deixar de perguntar: onde está Fan Xingjian agora? Ele deveria estar no Vale dos Sapos Chifrudos. Depois de ouvir que uma tempestade estava se formando lá, Xingjian foi até lá. Em um pedaço de terra plana do vale, a cerca de 300 quilômetros de distância da grande cidade ocidental, todo o céu estava cheio de nuvens escuras, como se trovões e relâmpagos fossem cair a qualquer momento. O vento no vale ficava cada vez mais forte e, à medida que sopravam os fortes vendavais, os gramados e as árvores continuavam a tremer sem parar, como se tivessem enlouquecido. Em tais circunstâncias, no centro do Vale Orneifroes, uma série de sons altos soou repentinamente de uma mina de ferro. Soou como se as placas da terra tivessem rachado e uma forma geomagnética extremamente poderosa nas profundezas do subsolo tivesse explodido para fora. Corre! Corre rápido! Há um terremoto! As pessoas que trabalhavam na mina de ferro fugiam como se suas vidas dependessem disso. Não se sabia se eles tiveram sorte de todos terem conseguido escapar com segurança. Só então, em meio a incontáveis olhares surpresos, o chão rachou, suas bordas irregulares projetando-se para fora. Uma plataforma de pedra puramente feita de incontáveis rochas, minérios e terra se ergueu. Era como se uma montanha estivesse nascendo em um ritmo que pudesse ser visto a olho nu. Bum 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 bum. Em meio aos sons estrondosos, o chão continuou a empurrar e pressionar contra si mesmo, formando uma montanha de metal com mais de 300 metros de altura. As pessoas no sopé da montanha entraram em comoção. Testemunhando o súbito aparecimento de uma montanha de metal, eles trocaram olhares, seus olhos cheios de terror. Eles não conseguiam entender o que acabara de acontecer. De repente, alguém caiu de joelhos, gritando: Deus da montanha! O Deus da montanha está com raiva. Deus da montanha! Por favor, poupe nossas vidas. Avô Deus da montanha, por favor, seja apaziguado. Incontáveis pessoas caíram de joelhos e oraram. No entanto, o capataz dos mineiros franziu a testa. Ele era um aprendiz de cavaleiro nível 9 e era mais experiente em comparação com o resto. Ele não acreditava nas lendas de que havia um deus da montanha e apenas murmurou para si mesmo: será que algum tipo de tesouro apareceu? E que isso foi feito por algum especialista. Era impossível não chamar a atenção quando uma visão tão incrível ocorreu no meio do vale.
Cerca de 15 minutos depois, duas figuras graciosas chegaram ao sopé da montanha na velocidade do som, seguidas por uma série de pós-imagens. Das duas figuras graciosas, a pessoa à frente era uma senhora de longos cabelos negros, que usava um vestido e parecia uma fada. Com um nariz arqueado, membros esguios e olhos hipnotizantes, ela estava constantemente atraindo a atenção. Atrás dela estava uma jovem de aparência ingênua. Os dois eram discípulos de uma facção nas proximidades, Palácio de Gelo. A mina de ferro onde ocorreu a anormalidade pertencia ao Palácio de Gelo. A senhora de cabelos compridos era a santa do Palácio de Gelo, enquanto a jovem de aparência ingênua era a sacerdotisa do Palácio de Gelo. Não tendo obtido nenhuma informação dos poucos capatazes, a santa do Palácio de Gelo, que era mais velha, levantou a cabeça e olhou para o pico da montanha de metal. Ela disse: "Você espera aqui. Vou subir e dar uma olhada." "Irmã Santa, não faça isso. Eu quero subir com você." O cavaleiro do Palácio de Gelo sorriu impotente, dizendo: "Tudo bem, vamos subir juntos então. Mas você deve se lembrar, sem minhas instruções, não toque em nada. Eu tenho isso, eu tenho isso." Enquanto os dois falavam, suas silhuetas brilharam e se transformaram em uma série de imagens fantasmagóricas, saltando em direção ao pico da montanha de metal. Como cavaleiros de pináculo de nível 19, não demorou muito para alcançar a plataforma plana no pico da montanha. Eles viram um jovem sentado ali, de pernas cruzadas. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.